E você vai dizer para você mesmo, fechando os olhos: eu sou um filho muito amado por Deus. O tema de hoje é: eu não sou digno de ser chamado meu filho. Mas olha para o seu irmão e vai dizer: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você pertence a Deus. Não somos dignos de ser filhos de Deus, mas Deus nos tornou digno pelo sangue derramado de Jesus Cristo, pela paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus nos fez dignos de ser filhos do Pai. Filhos do Pai. Isso para nós é uma riqueza. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 15. O versículo é grande, mas eu acho interessante para a gente ler. Certo? Eu vou lendo e vocês vão me acompanhando, por favor. Disse também um homem que tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre ele os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dispersou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúrias. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vantagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me levantar e irei a meu pai e lhe dizer: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado meu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhes ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai falou aos servos: traz-me depressa a melhor veste e vestido. E respondeu: imponde um anel no dedo e o calçado dos pés. Trazei também um novilho gordo, matalho. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. É Jesus passando entre nós. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar
Encorajoou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. E explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha aí então fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em muitos momentos da nossa vida, nós nos encontramos como esses dois filhos. Ora, como o filho pródigo, ora, como o filho mais velho, né? E hoje, preparando essa palestra, esses dias rezando sobre estes dias, e hoje fui fechar a minha preparação da palestra, e Deus me deu a graça de fazer uma contemplação desta palavra. Nós vemos aqui o relato do filho pródigo. E muitas vezes na nossa vida a gente se encontra meio que indigno de ser filho de Deus, né? Nossa! E às vezes não porque nós falamos e nós achamos e sentimos assim, não porque reconhecemos as nossas faltas, porque acha que Deus nos esqueceu de nós. Mas veja bem, nós encontramos neste texto, eu imagino que o pai deve ter orientado muito os seus filhos, onde o filho mais velho escutava o pai e colocou-se a obedecer. E o filho mais novo, sendo orientado, não ouvia muito o seu pai. Eu fico imaginando como quando um pai ou uma mãe ouve o filho pede algo para o pai, e o pai sabe que não é bom, e vai aconselhando: não vai por aqui, não vai por aqui que vai dar errado, não faça isso que vai dar errado. E o filho ou a filha acaba se revoltando contra o pai e acaba fazendo o que quer. Ou seja, ou se não faz, continua insistindo. E nós vemos aqui um pai que, depois de orientar, respeita a liberdade do filho. A gente se encontra aqui, segundo o texto, que é uma parábola, né? Um pai que é rico, muito rico. Quem tem um pai aqui, teve ou tem, acredita que tem, um pai muito rico? Quem tem, né, minha irmã? Um pai muito rico. A gente vai refletindo e a gente vai se dando conta, né? Nós temos um pai muito rico. O nosso pai, ele não há ninguém mais rico que o nosso pai, que é o Pai do céu. Nós não somos órfãos. Temos um pai riquíssimo. E esse pai é um pai que respeita a nossa liberdade. Respeita a nossa liberdade quando quer fazermos algo que está de acordo com o querer dele. E também respeita a nossa liberdade quando somos pessoas arrogantes, né? Pessoas que se acham que podem tudo, que têm direito de tudo e quer fazer o que quer. E Deus vê que vamos arrebentar o nariz, assim como esse pai viu que o filho ia arrebentar o nariz. E esse pai ficou esperando o filho. E quando nós caímos,
nós saímos dos caminhos de Deus, o nosso Pai do céu faz a mesma coisa. Ele fica aguardando, esperando a nossa volta. Olha que chique. Um pai que quando a gente sai da trilha, a gente não quer obedecer, a gente faz as coisas contra a Sagrada Escritura, a gente faz as coisas contra aquilo que Deus quer, o Pai do céu fica nos esperando a nossa volta. E aqui, neste texto que nós lemos, a gente vê este pai. A gente vê aqui um filho arrogante, que pode tudo, um filho exigente, e não reconhece o amor do pai, não reconhece aquilo que tem, não reconhece a riqueza que tem. Nós reconhecemos os dons, as capacidades que Deus nos dá. Reconhecemos o dom da nossa vida, que a gente pede ao Senhor um milagre todos os dias. A gente, quando está doente, pede ao Senhor, Senhor, eu quero um milagre. E a gente não percebe que Deus faz acontecer na nossa vida um milagre todos os dias. É o milagre da vida. Mas a vida é tão difícil, Senhor. A vida está tão difícil, a vida às vezes é tão amargurada. Mas Deus é o Deus da vida. E aí precisamos ver o que está acontecendo na nossa vida, como está sendo o nosso proceder para que a nossa vida seja tão amargurada. Será que nós estamos esquecendo de olhar o que Deus está fazendo por nós, ao nosso redor, todos os dias? Será que se o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, não seria pior se o nosso Pai não estivesse sobre nós, o olhar dele? E temos esse filho que ele não reconhece o amor do Pai. E porque não reconhece o amor do Pai, ele não tem raízes familiares. Por isso quer deixar a família, quer ir para longe, quer fazer o que quer. E quando sai de perto do Pai, ele perde a cabeça. Aí se deixa mergulhar no espírito da carne. Quando nós estamos envolvidos na graça do Pai Celeste, quando nós estamos envolvidos na graça do Pai Celeste, nós vivemos no Espírito. Quando nós saímos do caminho de Deus, nós temos mais facilidade de mergulhar no caminho da busca dos desejos carnais, das satisfações carnais, das tentações. Estamos mais vulneráveis às tentações, longe do Pai, longe do Espírito Santo. Nós somos vulneráveis à ação, eu diria assim, a gente fala ação do inimigo, mas nem tanto a ação do inimigo, mas nós temos a nossa natureza humana, nós somos vulneráveis aos nossos pensamentos maléficos, onde nós julgamos, onde nós condenamos, onde nós temos dificuldade de amar, onde nós temos dificuldade de perdoar.
sol quando está brilhando, posso contemplar, Senhor, o frio quando está fazendo, posso contemplar o calor, posso contemplar a natureza. É milagre, é vida. E precisamos fazer essa experiência. À medida que nós vamos fazendo a experiência de Deus, percebendo Deus na nossa vida, a gente vai perceber que as outras coisas se resolvem com muito mais facilidade. A nossa mente, o Espírito Santo abre a nossa mente, a gente dá vazão para ouvir o Espírito Santo, a gente dá vazão para ouvir o nosso anjo da guarda, e ele nos dá bons pensamentos, bons sentimentos, boas direções. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele vem para nos consolar, para nos conduzir, para nos orientar. E nós precisamos fazer essa experiência. E a partir do momento que de manhã eu levanto o Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já estou clamando a Santíssima Trindade na minha vida. Quando eu levanto de manhã pelo sinal da Santa Cruz, pelo sinal de Cristo, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós já estamos dizendo para o Pai, é no teu caminho que eu quero seguir. E precisa começar desde o amanhecer, porque nós vemos aqui um filho que a partir do momento que ele desobedece a Deus, em que ele vai para as orgias, porque o Pai, a gente tem que ver outra coisa. O Pai ama tanto, 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 que ele respeita a nossa liberdade, e mais ainda, ele permite, viu, que nós quebramos a cabeça. Esse pai sabia que o filho não ia dar certo, mas ele pega a herança e ele dá para o filho. Quer gastar? Pode ir. Então ele teve que, esse rapaz teve os meios para ele se perder. Por quê? Porque ele escolheu. Por isso que nós precisamos saber fazer boas escolhas na nossa vida. Mas o Pai deu liberdade, deu os meios, mas ficou na esperança. Eu tenho certeza, eu espero que o meu filho vai voltar. O meu filho vai voltar. O meu filho vai sair da droga. O meu filho, minha filha, o meu filho vai sair da prostituição. Meu filho, minha filha vai sair da tristeza. Meu filho, eu ou alguém dos meus familiares vai sair da depressão. Ai, precisamos ter fé, precisamos ter esperança. E aí a gente continua vendo aqui um filho que ele quebra a cabeça, ele perde tudo. Olha, arrogante, exigente, não reconhece, não tem raízes familiares, perde tudo, se vê na lama e consegue ver um lugar onde ele está. Olha a graça de Deus atuando aqui. Quando nós oramos pelos nossos familiares, Deus age de tal forma que chega um momento que os nossos familiares, ou nós mesmos, vai perceber o lugar onde está. E esse jovem percebeu o lugar onde ele estava. Meu pai tem muitos empregados. Eu aqui, trabalhando no meio dos corpos, não consigo nem comer aquilo que é oferecido pelos corpos. A lama. Mas não consigo nem comer o que é oferecido aos corpos que estão na lama. Então, aí vem o reconhecimento. Nós precisamos pedir a Deus a graça. Meu Senhor e meu Deus, cada dia que passa da minha vida, eu sei que sou pecador, sou pecadora. Eu preciso conhecer, perceber
de ciúmes, carregado de egoísmo, carregado de raiva, de ódio, sem misericórdia. E não reconhece a graça da volta do irmão. Muitas vezes nós temos dificuldade de perceber e reconhecer um irmão ou uma irmã nossa que cai e que quando volta nós temos dificuldade de fazer festa. E quando é bem acolhido na igreja, vamos dizer assim, quando é bem acolhido na igreja, ou quando é bem acolhido no seio familiar, por um por outro, sempre tem um que vai dizer, está vendo? Fulano foi isso, foi aquilo. Olha o que estão fazendo com ele. Eu sempre fui isso, sempre fiz isso, fiz aquilo, sou de boa. Ninguém reconhece o que eu faço. Não sou reconhecido, não sou reconhecida. E quem diz que Deus espera que sejamos reconhecidos? E que o pai responde pelo seu filho. O pai vem dizer, tudo, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu, tudo. Não, o senhor nunca deu uma festa para os meus amigos, nunca matou um boi para dar uma festa para os meus amigos, nunca deu esse boi. Mas dá para quê? O boi já é dele. Por que não pegou o boi e matou e fez a festa? Então, vamos pedir ao nosso Senhor esta graça. Não tem coisa pior na vida do que a gente ser egoísta, querer tudo para a gente. Não tem coisa pior na vida do que a gente ser uma pessoa rancorosa. Porque o rancor, porque o egoísmo são sentimentos que matam o nosso interior, vai deixando a nossa alma doente. Não tem coisa pior do que ser ciumentos. O ciúme mata a família, o ciúme mata uma comunidade. O ciúmes mata amizades boas. O ciúmes não nos leva para o céu. O ciúmes pode nos levar para o inferno. É uma doença muito ruim. E tudo isso nos faz cegos. Esse jovem, segundo filho, que fazia tudo certinho, ele era cego espiritualmente. O filho mais novo, até um certo ponto, ele era cego espiritualmente também. Porém, Deus tirou